hidratadinha aqui na boca. Um negocinho que minha cunhada me deu de Natal. Vamos lá começar. Vocês me ouvem? Oi! Obrigada, Biertlin. WD, amor! Bem-vindo sempre, sempre, sempre. Que saudade. Vou ligar pra você. Jobson chegou, querido, querido, querido. Kátia Gene, Thiago Cine Bairro. Muito obrigada. Vocês me ouvem? Me ouvem bem? Ítalo chegou. Já vou chamar o Ítalo, então. Deixa eu ver aqui. Ítalo, convidar. Shirley. Júlia. Oi, Ítalo. Oi. Tudo bom? Tá me ouvindo? Eu tô. Você? Estou. Também, sim. Eba. Deixa eu ver se o Deco já chegou também, se a Karine já chegou. O Deco tô vendo aqui. Deixa eu ver se a Karine aparece aqui pra mim. Ou a Karine ou o próprio link do Responsa Pro. Top Hello. Deco entrou, é? Hello! Deixa eu ver. Oiê, tudo bom? Tudo lindo. Tudo bom aí, Ítalo? Eba! Tudo bom, Deco? Tudo lindo. Tudo lindo. Maestrine Love entrou. Responsa Pro tá aqui. Karine, vou chamar. Responsa Pro. Gente, hoje essa live vai ser riquíssima. Tô super empolgada. Empolgada. Oi, gente. Oi, Karine. Olá. Prazer te Tudo Olá. ver. bem? Nossa, Tudo seu som bom? tá alto, viu, Karine? Não sei Tá se alto? Deixa eu abaixar um pouquinho. é só pra mim, não sei. Pra mim ficou mais alto do que o de todo Pra mundo. mim tá alto É. também. Melhorou? Pode ser menos ainda, um pouquinho. Tá assim. Oi, Deco. Oi, E agora? Oi, caramba. Hã? Melhorou um pouco? Senão eu não consigo ouvir vocês. Muda o que você ouve, o volume de fala e o de som, será? O meu tá mudando. Quando eu abaixo aqui, ele diminui o som de vocês. Mas acho que não mudou o nosso volume. Pode voltar aí para ouvir a gente bem, então. E talvez. Você tá com fone de ouvido? Tô com fone. Quer que eu tire o fone? Não sei. Ou talvez pode falar mais baixinho, porque a gente tá te ouvindo bem. O fone tá captando bem sua voz. Achou. Então vou diminuir meu tom, que meu tom é meio alto também. Pronto. Gente, muito, muito, muito bem-vindos. Karine, que preciosidade ter você aqui. Ítalo, meu querido, que a gente se conheceu outro dia. Eu tô louca para ouvir tudo que você tem para contar pra gente. Deco, meu amigo amado, meu empresário aqui com a gente também. E todos vocês que estão acompanhando aqui a terceira edição do Papo Divergente. Bom, eu vou começar para quem nunca assistiu o Papo Divergente, que tem essa brincadeira, o Papo Divergente e o Papo Divergente, é justamente porque é um estímulo para que a gente se acostume a conversar política, mesmo e especialmente com pontos de vista divergentes, porque essa é a riqueza do diálogo. O diálogo é a única coisa que vai nos livrar da ignorância e do ódio. Então, ele deve ser praticado, né? Como disse aqui, não sei quem já assistiu o vídeo daquele menino indiano, o jovem sábio indiano que fala assim, what do you practice? Né? Ele fala, o que você pratica? Ah, você diz que você quer fazer isso, você diz que você quer ter aqui, mas o que você pratica? Então, viemos aqui para praticar o diálogo. E eu sou a apresentadora leiga, que às vezes pende para a esquerda, às vezes pende para a direita, às vezes acho que tudo isso é uma bobagem de esquerda e direita, que eu quero saber de solução, quem é que traz a solução, que nome tem, a não ser que tenha alguma conotação realmente que desvie do objetivo, não me importa muito, me importa quem soluciona de verdade e com transparência. Deco, quer falar um pouquinho de você, resumidamente? Eu curto muito a presença de todos aqui. Ale, mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre maravilhoso estar ao seu lado e ao lado de convidados tão luxuosos e tão bacanas. Então, para mim, um privilégio.
Não sou profissional da política, não é isso que eu faço, mas gosto muito. E acho que eu estando aqui é talvez um exemplo para outras pessoas se interessarem por política. Não precisam ser profissionais, mas entenderem que a política faz parte do nosso dia a dia. Tudo que fazemos é política, então precisamos estar, né, fluente nessa linguagem. Precisamos conversar essa língua de uma forma mais fluente. Então, por isso estou aqui. Perfeito, adorei. Essa língua numa forma mais fluente, adorei. Ítalo, conta um pouquinho pra gente de você. Olá. Primeiro eu queria agradecer a Alessandra pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui. Tá alto, Um você pouquinho também. nervoso. Pode falar um pouquinho mais baixinho. Tá alto? É que tem uma voz poderosa, né? Nós temos 2 convidados com vozes poderosas. Lindas e poderosas. Alô. Diga, desculpa te interromper. Muito obrigado Pode pelo começar de novo. convite, Alessandra. Muito obrigado por ter lembrado aí das nossas conversas lá no Atena. E eu queria parabenizar por essa iniciativa, porque a gente precisa começar a criar a cultura do diálogo, porque o diálogo ele amplia o conhecimento e traz de volta a racionalidade das pessoas, que é algo que tem se perdido nos últimos tempos, né? Nós temos visto muito isso. Bom, eu sou o Ítalo, sou do PDT, faço parte do movimento PDT Diversidade, que é o movimento dentro do partido que cuida das questões LGBTIs trabalhistas, né? Nós contribuímos com todos os planos de governo, seja na esfera municipal, na esfera estadual, e nós prestamos também apoio aos nossos candidatos parlamentares no tema LGBT. Mas depois eu vou falar mais um pouco sobre o partido, mas basicamente esse sou eu. Lindo, lindo. Nós hoje temos uma convidada maravilhosa, Ítalo. Muito obrigada, muito obrigada. A gente já teve aqui uma pessoa representando o Partido Novo, já teve uma pessoa representando o PSDB, hoje nós temos o Ítalo representando o PDT e temos uma convidada muito, muito especial, que é a Karine, que não representa partido nenhum. O que ela representa é o Responsa Pro, que para quem não conhece, é um sistema correcional, depois você me corrige o que eu falo, é um sistema correcional muito diferente do que a gente conhece, onde pessoas que cometeram delitos e têm um tratamento muito diferente, que dá um resultado muito melhor, não só para quem está no Responsa Pro, mas para a sociedade no retorno também. Ela vai poder falar disso para a gente e talvez até perguntar ou sugerir coisas para o nosso amigo aqui do PDT, como na nossa última live eu já sugeri para o pessoal do Novo e do PSDB, porque eu acho que o assunto do sistema correcional é um assunto que tem que estar nas pautas de projeto de governo, porque ele muda completamente a sociedade. Ele não afeta só quem está ali, afeta toda a sociedade. Né, Karine? Bom, boa tarde, agradeço muito o convite, Alê, prazer estar aqui com vocês. E, bom, sou a Karine, sou assistente social, sou egressa do sistema prisional, sou fundadora do Responsa. Responsa nasce do meu histórico de vida, de toda a experiência que eu tive e de todas as oportunidades que eu tive. Se hoje eu alcanço esse lugar é porque eu tive oportunidades, e o que falta para o público que eu atendo são oportunidades. Sempre falo que oportunidades mudam histórias. A gente está falando de uma grande maioria que foi para o sistema prisional porque não teve acessos, porque sempre viveu à margem da exclusão social, sempre viveu segregado dos grandes centros, e em meio a um sistema capitalista onde se valoriza o ter e não o ser, as pessoas buscam ter e às vezes encontram no crime as oportunidades para se manter, para comprar, para consumir. E o que a gente faz hoje é mudar, é desconstruir todos esses conceitos que vêm com essas pessoas que não tiveram acesso, entender qual é a realidade dessas pessoas, quais são as habilidades que elas têm, né? A gente está falando aí de um público que na maioria das vezes tem baixa escolaridade, mas tem muitas habilidades e pode voltar a retomar seus estudos, pode fazer um curso técnico, pode cursar uma graduação, pode buscar ter um crescimento no mercado de trabalho. Então, o que a gente faz hoje
trabalhar com essas pessoas para que elas evoluam nos seus processos, buscar vagas dentro do mercado de trabalho e acompanhar o desenvolvimento dessas pessoas junto com os empregadores. Então, não é simplesmente, o responsa vai lá, coloca para trabalhar e deixa essas pessoas ali. Não. É um processo, eu costumo dizer que é um processo socioeducativo. A gente ouve esse termo de socioeducativo sempre na menoridade. Mas eu atendo pessoas que não tiveram esse processo socioeducativo, principalmente em se falando de mercado de trabalho. Então, a gente constrói tudo isso junto com as pessoas para que elas evoluem, para que elas tenham a oportunidade de não reincidir e de não voltar mais ao mundo do crime. Perfeito, perfeito. O que eu li, eu soube do Responsa Pro, porque eu soube antes ai, gente, agora me deu branco ai, não vou lembrar. Mas tem um outro projeto, um outro sistema correcional diferente que também trabalha com os presos e com os egressos de uma maneira muito mais humana e sábia, né? E aí, por conta disso, eu acabei descobrindo o Responsa Pro até da Karine, que entrou em contato e acho que soube do meu interesse por eu ter comentado alguma coisa. Foi isso, Karine? Sim. Bom, na verdade, Ale, eu conheci você através do pessoal da nossa comunicação, já te conhecia como atriz, claro, né? Mas eu não sabia do seu interesse pelo tema e o pessoal que estava na minha comunicação fez contato contigo. Acabou que você pediu para mandar um e-mail, acho que para o DECO, né? Isso, e a pessoa da comunicação acabou saindo, não mandou e você me procurou novamente. Isso. Eu acredito que você esteja falando, ou você está falando do Segunda Chance, do AfroReg, não, que foi, acho que, o primeiro projeto que trabalhou. O primeiro projeto que trabalhou com pessoas que tinham saído do sistema prisional que eu conheço foi o pessoal do Segunda Chance. Eu até conheci eles em São Paulo, fui coordenadora do programa deles em São Paulo. E aí, quando eles fecharam, que nasce a minha vontade de continuar atendendo o público. E aí, depois disso, vem o Responsa. Tá. Mas a gente tem o Recomeçar. Em São Paulo, nós temos duas grandes organizações, né, que trabalham com o público de egresso do sistema prisional. Um é o Responsa e o outro é o Recomeçar, que também foi fundado por um egresso do sistema prisional, que é o Léo Precioso. E tem um outro projeto, que é o Reflexões da Liberdade, que é o do Emerson, que também trabalha com esse público, mas num outro viés, não é um viés ligado diretamente à empregabilidade. É mais uma questão de reflexão, da área psicológica, ele trabalha também em escolas, então tem um outro viés diferente do meu programa e do programa do Léo Precioso. Nossa, eu adorei saber de todos esses. Agora já vou anotar, depois quando eu assistir o vídeo, vou anotar todos os nomes para entrar em contato com todo mundo, porque eu quero que esse assunto esteja cada vez mais em pauta. Gente, espera aí só um pouquinho. Claro. Tem um cachorrinho aqui insistindo para sair do ambiente e ele vai nos perturbar. Espera um minutinho. Somos cachorreiros. Entendeu? Bora, vai. Vai, você aí. Vai. Pronto. Agora ele foi, que ele estava aqui miando que ele queria sair desse ambiente. Quando miando não, né? Tá miando, já tá melhor de... você sabe, né? Que ele começa resmungando. Eu estava falando, lembrei das APACs. As APACs. A APAC, acho que ela trabalha o egresso também, mas ela trabalha antes, né? Ela tem um sistema correcional que já é diferente, né? Sim, dentro do próprio encarceramento. O processo deles inicia ali dentro do cárcere. E o que eu soube é que nesse sistema, o nível de reincidência, eu não sei se é 70% ou até mais do que 70% menor, né? E o nível de investimento financeiro para esse sistema correcional também é 70% menor. Então, você veja, o preso é tratado mais humanamente, o sistema é mais barato nos impostos, ou seja, no bolso do cidadão, a reincidência é muito menor, então também a sociedade está mais segura. E quando essas pessoas, e nessa parte acho que você vai saber mais do que ninguém, voltam para o mercado de trabalho, em vez de elas estarem com as mentes mais frias e objetivas, né,
que não estão pensando no lado humano ou no lado que significa perversidade, na maneira como é tratado no sistema prisional mais comum, em vez dessas pessoas estarem comendo impostos na parte de segurança e comendo nossa paz, elas vão estar, na verdade, oferecendo impostos como todo mundo, né? E também a gente vai estar também... hoje eu não estou falando muito bem, você vai falar melhor do que eu, mas, mas é um ganho para todos os lados, não é verdade? Sim, eu acho que o objetivo é esse, é a gente trabalhar para que a nossa sociedade seja menos violenta e para que o ganho seja para todos nós. Esse tipo de encontro que nós estamos tendo aqui é muito produtivo para que a gente rompa com os paradigmas e até mesmo os preconceitos que as pessoas têm, né? Porque, de uma maneira geral, eu costumo dizer que, assim, as pessoas elas vão para o cárcere e elas vão sair do cárcere. Então, nós, enquanto sociedade, a gente precisa discutir essa temática e pensar em soluções para gerar transformação na vida das pessoas que estão saindo do cárcere. Por quê? Nós temos um sistema prisional com viés extremamente punitivista. Isso é um processo histórico. Se a gente for fazer uma leitura acerca de sistema prisional, de quando se instituiu o sistema prisional, ele foi instituído para quê? Para o povo vulnerável, né? Para as pessoas que tinham menos acesso, para as pessoas que já viviam à margem. Isso lá, vamos falar de, né, séculos atrás. É quase uma substituição à escravidão, né? Tem uns seriados americanos que falam um pouco disso. Até esse seriado conhecidíssimo, Orange is the New Black, fala disso. Uhum. Aquele que fala da 13ª emenda nos Estados Unidos também fala isso, que eles mexeram, disseram assim, nenhuma pessoa pode ser encarcerada ou fazer trabalho forçado, a não ser que ela tenha cometido um crime. Sim, e aí se a gente parar para pensar, falar um pouquinho mais além, eu vou falar de uma forma bem resumida, porque senão é um tema que a gente vai discutir aqui um dia todo. Tá. Mas lá atrás, quando a gente fala do punitivismo, ele realmente existe. Lá atrás, quando ele começou a existir, ele era feito em formas de suplícios. Então, as pessoas, na época dos reinados, elas eram condenadas e eram feridas no corpo, né? E condenadas à morte com ferimentos no corpo. Depois a gente vem vamos um pouco mais para frente no processo histórico, a gente está falando de século XVII, entre 17 e começo de 18, que começaram a ter as revoltas dentro das indústrias e nasce o Estado Punitivo de Direito. Uhum. Com o Estado Punitivo de Direito, que foi uma junção do clero, da burguesia e do Estado, que nascem efetivamente, eu chamo ainda de masmorra, porque para mim o cárcere ainda é uma masmorra. E nasce esses espaços fechados que aprisionam pessoas. Para punir quem? As pessoas que estavam ali degradando as indústrias e tudo mais, mas que eram essas pessoas que também estavam à margem da exclusão, trabalhando com uma situação mais vulnerável. E qual foi o objetivo? Punir. Então, até hoje, a gente não tem um sistema que ressocialize. Aliás, eu não gosto nem dessa palavra ressocializar, porque eu digo que a gente fala de ressocialização de pessoas que, em sua maioria, nunca foram socializadas. Muito bom. Né? Então, o que eu penso que nós, enquanto sociedade, o que a gente precisa fazer hoje? Criar pontes. Pontes de acesso em todos os sentidos. Eu estou num prédio hoje que se chama Cívico. É um prédio que eu tenho a oportunidade de estar. Quem abriu a porta para nós estarmos lá foi a Patrícia Vilela, que é do Humanitas 360, e que também é um projeto que trabalha com cooperativas dentro do sistema prisional. E quando eu a conheci, eu pedi uma oportunidade de ter um espaço para atender as pessoas, e eu estou nesse espaço ali em Pinheiros. Quando eu fui para lá, para mim era um grande desafio. Eu pensava, poxa, eu vou trazer pessoas da periferia para cá, é longe o acesso e tal. Como que elas vão vir? Mas aí eu construí o projeto, comecei a conseguir recurso para trazer as pessoas para virem, pelo menos nas capacitações, e eu comecei a observar uma coisa muito interessante. Quando as pessoas chegam lá e elas são recepcionadas pela minha equipe, que a gente tem uma forma assim, muito amorosa de recepcionar as pessoas, muito humana, de acolhimento, e elas se veem naquele lugar que elas nunca imaginaram ter acesso, elas se sentem pertencentes.
Elas se sentem importantes de estarem num lugar que elas não tiveram acesso e que a gente está possibilitando esse acesso para elas. Então, eu sempre trago isso de reflexão. O que falta para nós, enquanto sociedade? Incluir pessoas. Não importa a classe que nós estamos, nós precisamos criar pontes para que as pessoas tenham acesso, para que as pessoas se conheçam, até mesmo para pessoas que estejam em classes mais abastadas, para que elas conheçam outras realidades. Porque se você não conhece outras realidades de perto, você não entende a dor do outro, você não entende também o que você pode fazer para auxiliar o outro e para também oportunizar coisas para o outro. Muito bacana, Karine. Muito obrigada. Ítalo, eu queria saber, antes para fazer esse link, se tem alguma proposta ou se não tem, se você vai levar lá para o PDT, vendo essa parte do sistema correcional, dos egressos, ou mesmo do sistema de segurança, porque também há já uma violência antes de qualquer sistema correcional que coloca as pessoas lá dentro, ou mesmo quando não coloca, já rola uma violência. Eu queria o seu olhar sobre esse ponto. Quem sabe a gente debate em cima deles, a gente vê, dependendo do que você falar. E aí depois, hoje ainda, eu gostaria de saber do projeto de governo do Ciro e, enfim, o que você tem aqui para vender seu peixe. Bom, eu assisti a live da semana passada e eu tenho muitos pontos de a gente do PDT nós temos muitos pontos de concordância, especialmente quando nós vemos que as causas que levam à criminalidade, ela não se combate apenas como a Sheila disse aqui, apenas como um punitivismo. Toda uma rede de exclusão social que levam as pessoas a cometerem crimes. Então, nosso plano de governo visa, primeiro, reduzir todas as condicionantes que levam as pessoas a cometerem crimes, a agirem de forma violenta e cometerem coisas que são muitas vezes impulsionadas pelo desespero, enfim. Né? Nós Quais temos seriam também essas essa visão. condicionantes? Pobreza, ausência de oportunidades, falta de educação principalmente. Então, nós temos essa visão de reduzir essas desigualdades, mas especificamente no sistema correcional, o plano de governo do Ciro Gomes, enquanto representante do PDT e do trabalhismo, ele visa federalizar as inteligências das polícias, ao molde do que acontece no SUS, né? Nós temos toda a força-tarefa municipal, estadual e federal em um sistema único só, e a partir daí, a partir de toda a coleta de dados, a partir de todas as informações e das expertises que cada esfera dessa consegue, fazer um banco de dados e uma força policial que consiga agir de forma mais atuantes, não só na correção, mas também na prevenção, né? E, enfim, basicamente é isso. E também porque nós vemos que muitas facções criminosas hoje, elas não têm apenas forças locais, no município ou no estado, elas já extrapolaram até o nível federal, né? Já estão atuando até em outros países. Então não temos como deixar apenas a responsabilidade do combate ao crime apenas nas mãos de uma força, de uma polícia estadual, de uma polícia civil. É muito até um pouco fora de lógica isso. Bom, e você acha que cabe uma sugestão, por exemplo, ao pessoal do PDT de ter a PAC, um Responsa Pro, um AfroReg, como ela falou aqui? Porque o que a gente até falou na última live que você assistiu é que muitas vezes uma pessoa entra num sistema prisional, né? Que a gente tem, nossa maioria, é um sistema prisional, não correcional. Um sistema pioracional, na verdade. Porque a pessoa entra como um ladrão de galinhas e muitas vezes sai como um traficante, porque é o que lhe resta num sistema do jeito como está. Vocês pensam em atuar, em modificar o sistema também? Ou se não pensam, você leva essa sugestão? Pensamos. Inclusive, quando o Ciro fala que vai fazer um grande debate nacional, é justamente para ouvir
todas as forças sociais, o AfroReg, pessoas como a instituição que está aqui sendo representada, para que nós consigamos fazer isso de uma forma realmente democrática, com participação popular. Tanto que ele fala que quando você elege, ele quer ser eleito não só ele como pessoa, mas como uma ideia, um conjunto de ideias. E esse conjunto de ideias é proposto por ele, por outras pessoas especializadas em diversas áreas e com os movimentos sociais. Então, com certeza. E na questão da inteligência que você acabou de dizer, isso também é uma coisa que nós defendemos, porque desculpa, eu só esqueci da última pergunta que você fez agora. Não, acho que você já me respondeu, que é de tratar o sistema, mudar o sistema prisional para um sistema correcional, para que as pessoas, para que as pessoas saiam melhores do que entraram, saiam melhoradas e não pioradas. Sim, Né? Ciro disse na última vez, no pronunciamento da campanha dele, eu acho que você até deve ter assistido, que o foco vai ser na prevenção, né? O foco do governo é na prevenção, justamente para evitar que as pessoas vão para esses sistemas pioracionais, como disse, e enfim, o foco é na prevenção mesmo. Bacana. Lembrando que a prevenção não acaba depois que prendeu o ladrão. Não, é antes, antes, inclusive. Mas não acaba ali. Na hora que entrou na prisão, tem que continuar tratando como uma pessoa e não, peguei você, pá. Sim, uma das bases ideológicas do nosso partido é a defesa dos direitos humanos. Somos um dos partidos precursores que colocaram nos seus documentos ideológicos a Carta de Lisboa, a defesa dos direitos humanos, das mulheres, de todas as minorias políticas ou sociais. Então, com certeza. Bacana. Não, conta, fala, Karine. Eu queria fazer um adendo de que é importante a gente trabalhar na prevenção e a gente pensar nisso desde a primeira infância, com investimentos sólidos, né, em educação, em cultura, que são instrumentos que fazem com que as pessoas tenham uma nova visão de mundo, uma nova perspectiva de mundo. Como eu falei, a gente está falando aqui de um público que, em sua maioria, vai para a criminalidade porque nós vivemos numa sociedade capitalista que valoriza o ter e não o ser. Mas quais foram os acessos que essas pessoas tiveram para ter novas possibilidades, novas visões de mundo? Né? Então, esse é um ponto importante, possibilitar acessos e investir duramente nesses acessos, que é o que falta para a nossa população hoje, de maneira geral. Eu ando na periferia, eu nasci na periferia, eu não nasci na comunidade, mas nasci na periferia. Então, é o que você vê, a falta de acesso desde sempre. E isso precisa mudar para que a gente mude o contexto social da nossa sociedade. Em relação ao sistema prisional, quando a gente fala de mudança, uma das coisas extremamente importantes para que haja mudança é, de fato, o cumprimento da lei de execução penal. A lei de execução penal ela não é cumprida nos seus artigos básicos. Né? Quando a gente fala de acesso à educação, de acesso à alimentação, de acesso à saúde, de acesso à família, sabe, de profissionais qualificados para que eles tenham com as pessoas um tratamento humanizado, porque quando eu falo de um sistema punitivista que existe e está posto, você já prendeu quem cometeu um crime. Ele já está preso, o corpo dele já está preso, você não precisa continuar ferindo a alma dele. Porque o que transforma as pessoas e faz com que as pessoas produzam ódio é a forma como elas são tratadas. Olha, uma vez eu ouvi de um assistido meu, eu trabalhava para uma confecção que chamava Pano Social. Eu não sei se eles ainda funcionam, mas na época, antes de eu fundar o Responsa, eles confeccionavam roupas e contratavam pessoas egressas do sistema prisional. E eu ouvi do Reginaldo, que era um assistido meu que eu atendia enquanto assistente social na época, numa gravação de um vídeo, ele disse assim: o que vai acontecer com um cachorro que você deixa ele amarrado na coleira a vida toda, sem dar água, sem dar alimento, ou dando pouca água e dando pouco alimento e sem levar ele para passear? Quando ele sair dali, o que vai acontecer com ele?
Vai Qual é virar o um lobo sentimento que feroz, esse né? cachorro vai ter? Um lobo feroz. É. Isso é o que acontece com o ser humano. Enquanto as pessoas não são tratadas como seres humanos, né, mesmo estando no lugar daquele, porque ela já está pagando. Não tem coisa pior do que ser privado da sua liberdade. Quando você é preso, você se torna um número. Você deixa de ter a sua identidade social. Porque eu já não sou mais a Karine Vieira. Eu sou um número de matrícula para o Estado. Quando o funcionário chega na porta da cela para te chamar para contagem ou para qualquer coisa, ele não te chama pelo seu nome, ele chama pela sua matrícula. E você acha que tem necessidade disso? Isso não pode ser diferente? Deveria, mas é o que Deveria, eu estou te né? falando, Ale, sobre a questão de ter um De tratamento punir, né? humanizado, né? De não punir. Mas isso é uma questão que está posta desde quando a nossa sociedade foi instituída como sociedade. Cabe a nós mudarmos isso. Então, cabe aos partidos políticos, às pessoas que estão envolvidas na política, começar a levar essa temática para que seja discutida e para que a gente tenha pessoas que pensem nisso e que criem políticas públicas voltadas nesse sentido. Cabe a nós, enquanto sociedade civil, discutirmos isso e começarmos a nos mobilizarmos, porque é o que eu falei. A pessoa, quando ela vai presa, um dia ela vai sair. E essa responsabilidade é nossa, nós vamos receber essa pessoa de novo. E quando nós vamos receber, a gente está recebendo alguém que vai ter a oportunidade de se transformar, ou a gente vai receber alguém que vai continuar produzindo violência na sociedade, porque nós não geramos oportunidade. É o que eu costumo falar, se não for por amor e empatia, é por inteligência, Sim, né? exatamente. Sim, E eu acho também que as pontas de um parâmetro, as pontas da se a gente for pensar que os presos são as pessoas que são as que estão menos providas de direito, ou seja, elas estariam na base da base da base da sociedade. E se a gente for pensar no cargo mais alto da nação, que é o presidente da República, por essas pontas também a gente consegue ver que sociedade que está ali dentro e a gente começa a se medir por essas pontas. Então, se a pessoa que está na base da base da base está muito abaixo do nível de dignidade, quando você tiver abaixo do nível de dignidade, mas não muito, você acha normal. Né? sim. E se a pessoa que está no mais alto cargo do país tem zero empatia, zero compostura, zero entendimento, zero responsabilidade, zero consequência, quando você pratica alguma coisa que está um pouco fora ou muito fora, você acha normal. Então, assim, a gente tem que entender que comum e normal são coisas diferentes. O que a gente está vivendo agora no país é um presidente não é nem normal nem comum. Ele é Sim, uma aberração, né? Assim, totalmente. uma coisa que eu trago aqui, por mais que bolsonaristas estão convidados também, se puderem dialogar com civilidade. O que eu gosto, Sim, mas o que eu tô tão assustada com o que a gente está vivendo, que eu costumo trazer aqui, todo mundo está sempre livre e aberto para discordar, mas raramente isso acontece, que aqui não importa de onde que a pessoa veja, se a pessoa está falando pelo ponto de vista de um sistema correcional e de egressos, ou se ela está falando do PDT, ou se ela está falando do Novo, ou se ela está falando do PSDB, ou se ela está falando do centro-esquerda. Outro dia a gente vai trazer alguém do Lula. Não importa de onde que você olhar, o que a gente está vivendo agora, e esse exemplo que a gente está tendo agora, é uma coisa muito absurda, não é verdade? E eu acho importante trazer isso, que mesmo no papo divergente, que de todos os pontos de vista, a gente tem que entender o que é absurdo. Porque eu acho que os absurdos estão começando a serem... Começando não, né? Você acabou de falar que desde o início da sociedade que a gente tem sistemas prisionais absurdos sim, como esse, mas a gente tem que começar a recusar a institucionalização de absurdos. Então, esses símbolos e gestos neonazistas, ontem mesmo apareceu uma coisa no Partido Europeu, um deputado fazendo um gesto dentro da Câmara, deputado, vereador, sei lá, fazendo um gesto dentro de uma Câmara. Então, a coisa está começando a ficar escancarada. A gente tem que falar sobre isso e mostrar que, por mais divergentes que nós possamos ser, há certas coisas que remetem à intolerância não é tolerável. E com o sistema prisional ou correcional, a gente fala muito de tolerância e intolerância. E, na verdade, a vida não é para ser tolerada, ela é para ser celebrada, né? Então, não sei se eu estou divagando muito aqui, mas
falar sobre as pontas de uma sociedade com bom senso, eu acho que cria a medida para todo o resto. Deco, diga, por favor. Eu queria fazer alguns comentários. Um, porque eu tenho pouco conhecimento em relação ao assunto, queria entender até o escopo de ação da instituição, se é só na cidade de São Paulo, se é no estado, se tem presença em outros estados. Me interessa muito. E entendi pelo que você falou que é uma ação quando eles saem do sistema, né? E isso eu acho fundamental. Fundamental é isso que o Ítalo também falou, da prevenção. Seria incrível não termos crimes, mas temos. E o sistema punitivo ele foi instituído para que a sociedade possa lidar com as coisas que saem um pouco da curva. Então, minha pergunta para o grupo consideramos crimes em categorias diferentes? Porque eu super sou a favor de corrigir essas pessoas para reintroduzir a sociedade. Mas tem os direitos das vítimas. O que acontece com as vítimas que também não estão sendo atendidas? Está tudo errado, né? Tanto as vítimas não estão sendo atendidas, quanto as pessoas que estão cumprindo pena também estão com seus direitos violados. Então, é um assunto complexo. Eu entendo que, como cidadão, gostaria que esse tempo que eles passam pagando pelos seus crimes, né, seja usado de uma forma que ele possa ser reintegrado na sociedade, e o que é pouco feito. Né? Ao mesmo tempo, tenham compaixão e pena das pessoas que sofreram os crimes, perderam os seus entes queridos, os seus familiares, e, enfim, ou que foram lesados de forma irreparatória. Então, queremos lidar com o assunto com compaixão e com sensibilidade, e tem essas duas pontas, né, que são antagônicas. Eu queria saber o que o Ítalo, o que vocês acham disso? Pelo que eu entendi da Karine, ela trata depois dessa parte. Essa parte do Responsa-Pro, na verdade, é já dos egressos. Não tem a ver nem com as vítimas e nem com o sistema prisional, não é isso, Karine? É isso, mas eu queria fazer um comentário em cima do que o Deco falou, que eu achei muito interessante. E eu acho que eu já senti na pele as duas coisas, né? Eu já fui uma cometedora de crimes, tanto é que eu passei pelo sistema prisional em 2005, e eu já fui uma vítima. Então, eu já senti as duas coisas e eu consigo me colocar no lugar das duas pontas, né? São duas dores, né? A dor de quem comete e está dentro do sistema prisional e a dor de quem sente. Mas, para mim, pessoalmente falando, eu, Karine, eu interpreto isso num sentido de nós termos uma sociedade doente, né? Esses crimes acontecem por conta de uma doença dentro da sociedade, né? A doença que gera miséria, a doença que gera pobreza, a doença que gera exclusão social, a segregação, as desigualdades sociais, principalmente no Brasil, que são extremistas, e por isso nós temos um alto índice de criminalidade e mais de 700 mil pessoas presas. Mas, Karina, os Estados Unidos é um dos países mais ricos do mundo, e o percentual de pessoas encarceradas nos Estados Unidos é o maior do mundo. Então, existe desigualdade lá, sim, mas não como aqui. Existe violência lá, não, mas como aqui. Mas o percentual de pessoas encarceradas lá é o mais alto. Então, tem sistema prisional no mundo inteiro. O mundo inteiro está errado, só a Suécia, né? Que agora se eu fosse falar, eu acho que o mundo inteiro está errado. E nos Estados Unidos, sim, esses seriados que eu falei, o que eles mostram é que nos Estados Unidos é o lugar que mais tem presos, porque o sistema prisional deles, que é em parceria com a sociedade, com coisa privada, eles ganham por cada preso que eles botam lá dentro. Então, eles têm interesse de botar a gente lá dentro. Eles prendem as pessoas a esmo. É você aí. E normalmente, é claro, quem? Preto e pobre. Sim. Então, sim, eles estão bem errados, Deco. Sim, mas é o mundo inteiro. Né? O mundo inteiro está errado. O mundo inteiro. E isso existe porque precisamos de algo que possa
coibir, que possa, de alguma maneira, punir aqueles que transgrediram regras. Né? Eu não acho que a gente precisa punir, a gente precisa resolver. Porque precisar, na minha opinião, né? Na minha opinião, que a gente precisa resolver questões e não achar um jeito. Se você for ver pais e filhos, o importante é castigar o filho, é fazer ele entender que numa próxima vez ele tem que fazer diferente. Mas qual é a próxima vez de um assassinato? Entendeu? Ale, Como eu é que entendo. você consegue? Eu entendo o que o Deco quis dizer quando o Deco falou que isso existe porque precisa se punir, né, pessoas que saíram fora das regras. Eu entendo da seguinte forma: isso foi colocado na nossa sociedade justamente para combater pessoas que saem fora das regras. Eu entendo dessa forma quando o Deco traz essa fala. Mas eu acredito que o que você falou é muito importante, até enquanto profissional. A gente tem que combater as questões. Quais são as questões que levam as pessoas a cometerem crimes? Então, assim, aí eu vou falar para o Deco, vou responder o que o Deco acabou de falar como uma profissional, tá? Isso eu ouvi de um conselheiro. Tem um conselheiro, acho muito interessante a participação dele. Ele é um diretor comercial de uma grande multinacional e ele é muito participativo nas coisas do Responsa. Ele, né, tá sempre junto com a gente. E uma vez ele estava levando essa temática para dentro da empresa, que ele já disseminou para várias pessoas e conseguiu romper, inclusive, os estigmas, os preconceitos das pessoas e está trazendo as pessoas para perto. Que é muito importante, porque a gente tem que ter mais pessoas envolvidas com a temática para a gente mudar a nossa realidade. E aí um rapaz falou para ele assim, mas escuta, o que você acha de uma pessoa que cometeu um assassinato? Vejam bem, não estou normalizando a temática, claro, mas estou trazendo a resposta que ele falou, que é o que ele disse para a pessoa, que eu achei que foi de uma grande sabedoria. Ele fez assim, olha, eu não estou aqui para julgar uma pessoa que cometeu um assassinato e que quer recomeçar, porque ela tem o direito de recomeçar. Eu vou te dizer que eu tenho inteligência emocional para não cometer um assassinato. Mas quantas vezes você, dentro da empresa, não quis matar alguém? O seu emocional estava estabilizado. Será que o dessa pessoa estava? Será que essa pessoa não passou por uma situação de medo, de adrenalina em excesso? Então, o que eu gostaria de te dizer é que eu não estou aqui para julgá-lo, mas eu preciso estender minha mão para que ele não faça novamente, para que ele não caia nessa desestabilidade novamente. Então, assim, não é que a gente naturalize isso, Deco. Quando eu falo, até da questão que você fez, que você queria entender um pouco mais sobre o nosso processo, eu não atendo hoje só em São Paulo, eu já atendo a nível Brasil. Eu tenho pessoas trabalhando no Rio de Janeiro, eu tenho pessoas que fazem parte do projeto em Belo Horizonte, eu estou querendo expandir para Nordeste agora, mas já também atendo no Nordeste, mas estou querendo expandir para fazer umas outras ações. E o que acontece? A gente traz todo um processo com essas pessoas psicossocial. A gente tenta ir lá na raiz, né? Onde está o problema? Tanto é que nós instituímos esse ano dentro do Responsa um núcleo de saúde para trabalhar a redução de danos. Porque nós temos uma grande maioria que faz uso de alguma substância. O que não sai fora da curva, porque não é só porque é egresso que faz uso de alguma substância. Até nós fazemos de álcool, de cigarro, que é uma bebida lícita, mas tem muitos que fazem de lícita e em qualquer lugar, né? Sendo egresso do sistema prisional ou não. Sim. Mas, por que eu estou dando esse exemplo? Porque a gente precisa tratar essas questões. A gente precisa entender o que é que atinge as pessoas, que faz, por exemplo, que ela use abusivamente alguma substância. E quando isso a gente... Desculpa. Isso é do humano, né? Todo mundo tem suas questões. Então a gente precisa tratar isso e até começar a trazer essas questões, que são questões que trazem dores para nós enquanto sociedade, mas começar a trazer para a sociedade de uma maneira geral, que enquanto nós não tratarmos as causas e as questões, isso vai permanecer acontecendo. A violência vai permanecer sendo proliferada. E quando você fala que as vítimas precisam ser cuidadas, também precisam. Precisam ter organizações que cuidem das vítimas. Né? A gente precisa discutir, inclusive, esses temas com as vítimas. Eu tenho depois eu vou mandar para vocês um podcast que foi feito com um dos nossos assistidos, que é um exemplo para nós hoje. Ele ficou 19 anos preso num homicídio,
mas ele não ficou 19 anos preso pelo homicídio, né? Porque ele não tirou tantos anos assim. Teve faltas, transgressões dentro do sistema carcerário, isso foi aumentando a pena dele. E ele é um exemplo hoje, ele está trabalhando com a gente há 3 anos, ele é liderança de equipe. E ele foi para um podcast com uma pessoa, uma mãe, que o filho tinha sido assassinado. Nossa. E quando terminou o podcast, eles se abraçaram e eles choraram juntos. Então, assim, é disso que a gente precisa, sabe? Um entendendo a dor do outro e um, né, fazendo com que o outro evolua enquanto ser humano. Exatamente. A gente precisa melhorar a nossa humanidade. E conversar sobre isso, né? E levantar e conversar sobre isso para a sociedade, né? Acho fundamental. Sim. Mais reencontros, menos cisões. E também, se há um interesse de entender qual é a raiz que fez aquele indivíduo cometer aquele crime, em vez de só punir, porque ele não podia fazer aquilo, se a gente entende a raiz do problema, a gente muito mais fácil de evitar que ele exista em milhares de outras pessoas, né? Descobriu, como você falou agora, né, Karine? Descobriu-se que era uma questão de instabilidade emocional. E o que causou isso? Coisa com o pai, ou de educação, não sei o quê, então a gente começa a instituir isso na primeira infância. E aí a gente evita 300 assassinatos, em vez de só punir e se sentir bem porque puniu um. A gente entende um para evitar milhões. E sem falar que nessa construção social que nós temos, a gente precisa sempre pensar em quantas mudanças, né, o mundo passou e o quanto a gente precisa desconstruir os pensamentos das pessoas. Há décadas atrás, nós mulheres não saíamos para trabalhar, né? Eu tô com 40 anos, eu vim de uma criação que na minha infância a minha mãe era muito regrada com tudo, porque foi da forma como ela foi criada. Tinha pouco diálogo dentro da minha casa, né? E esse pouco diálogo gerava frustração, gerava as minhas discórdias com ela, o que me levou para a rua muito cedo. E na rua eu me envolvi no mundo do crime. Então, quais são essas histórias que nascem por conta das construções sociais e que nós precisamos começar a desconstruir para construir novas e levar os temas para debate, para diálogo, para que as pessoas mudem toda a realidade, né? Sim. Eu tenho uma fonoaudióloga, gênia, amiga minha, doutora Mara Belal. Eu não vou lembrar direito a porcentagem, então não estou citando que ela disse essa porcentagem. Mas eu lembro de uma conversa com ela que me marcou muito, de um estudo que havia sido feito já há anos atrás, que mostrava que dentro do sistema prisional, não lembro se era 80% ou 90%, mas mais de 80%, vamos botar assim, eram por questões de comunicação. Então, por exemplo, é isso que você está falando, na sua casa não conversavam muito, você aprende a comunicação de um jeito truncado, né? Tanto de se expressar quanto de entender o que o outro falou para você, o que aquilo significa, já bate estranho. Então, vou dar um exemplo bobo. Um cara chega no botequim, bebeu um pouco mais, alguém olhou torto para ele, já deu na cara. O outro deu na cara, acho que quem dá na minha cara tem que matar e acabou. Sim. Então, assim, bobagens como essa, como aprender a comunicação na tenra infância muda a sociedade inteira. Né? É exatamente isso. Ítalo, quer contar do projeto de governo, que agora a gente contou bastante desse tema, mas vamos ter a sua participação aqui. Diga, venda seu peixe. Bom, vou pegar o gancho da parte do cuidar antes das pessoas para que elas sejam menos estimuladas. E esse é o nosso objetivo, né? Nós temos a compreensão de que o Estado ele existe para servir toda a coletividade. E é por isso que um dos objetivos do governo é fazer um governo que reduza as desigualdades, faça o país desenvolver de forma tecnológica. Hoje, as pessoas acham que o país vai desenvolver, tem que criar indústria, aí já pensa naquela indústria poluidora, que vai fazer carros, aquelas fábricas enormes. Não. Hoje a indústria é algo tecnológico, né? Você vai ter que desenvolver chips, você vai ter que desenvolver celulares, você vai ter que desenvolver coisas de alta tecnologia. E essa é uma ótima oportunidade que a gente tem para inserir um monte de gente que está aí
sem oportunidades na vida, desempregada, sem nenhum acesso. Então, como é que nós pretendemos casar tudo isso? Fazendo um projeto de desenvolvimento, né? Vamos supor, nós queremos desenvolver uma dos nossos, assim, vamos dizer... Você tá igual a mim hoje, a gente tá meio desligado. Então, tô com vontade de ver na sua Não, astral de hoje, tá? Do nosso, vamos dizer assim, bandeira mesmo, é a questão do desenvolvimento da indústria do petróleo e do gás. Hoje nós exportamos todo o petróleo bruto que nós extraímos com a nossa própria empresa Petrobras e colocamos lá para fora. E depois compramos tudo o que é produzido com esse petróleo, tipo cadeira, tudo, borracha, pneu, tudo que deriva disso, num valor, às vezes, até 50 vezes maior do que o que nós exportamos. E quando você começa a produzir isso aqui dentro, o que você faz? Você começa a criar uma cadeia de empregos, porque você vai deixar de comprar lá de fora e vai começar a produzir aqui dentro. Então, você está criando empregos, vai estar empregando muita gente que não tem, né, emprego agora, por conta de toda essa crise que a gente está sofrendo. E para você começar a produzir essas tecnologias, a gente nunca produziu, por exemplo, pneu, ou um exemplo só que eu estou dando, ou essas tecnologias derivadas do petróleo bruto, você vai ter que começar a criar centros tecnológicos, escolas para aprender, mesmo que seja de forma de uma engenharia reversa em torno disso. Vai ter que aprender como a China fez, a Coreia do Sul fez, a Alemanha fez. Vai ter que copiar mesmo dos países que já produzem para produzir aqui dentro. E como é que você faz isso? Por meio das escolas, por meio das universidades, por meio dos centros tecnológicos. Então você já está resolvendo aí o problema do emprego, resolvendo o problema da educação com um complexo industrial só. E também, depois você tem que vender isso. E é aí que você faz a tão famosa parceria público das empresas estatais com as empresas privadas, né? Porque o comércio vai ter que escoar tudo aquilo que está sendo produzido por meio dos nossos jovens que estão pesquisando, estão copiando, estão vendo como é que faz, com que a gente está trazendo lá de fora, e vai ter que vender isso no comércio. Então, você vai estar gerando emprego pela mão de obra que está produzindo, você vai estar gerando emprego pelas pessoas que estão vendendo nas empresas, e você vai estar suprindo a demanda, a necessidade por vagas nas escolas. Esse é apenas um dos complexos que a gente está trazendo. Uma das nossas bases também é a educação em tempo integral nas regiões mais pobres e carentes do Brasil. Porque aos moldes dos CIEPs do Brizola e do que acontece na educação no Ceará, nós defendemos o projeto de escola integral, porque é lá onde as crianças vão ter direito às 5 refeições diárias, onde elas vão ter acesso ao ensino formal básico, vão ter acesso à cultura, vão ter como interagir umas com as outras, interagir com a comunidade onde elas vivem, vão começar a ter o senso da coletividade, e a partir daí, nós também projetamos aos moldes lá do estado do Ceará, os jovens, quando estiverem se formando, terem a opção de entrarem num estágio remunerado. E aí é o Estado que paga a remuneração. Depois, quando elas vão fazer a escola de manhã ou à tarde e intercalar com o estágio, depois disso elas vão fazer o estágio, depois disso elas já vão sair, depois que se formarem, tendo já experiência. Elas vão ter opção, se quiser entrar na universidade, vão entrar, se não, podem seguir sua carreira. Ou seja, é uma rede para prevenir tudo isso, prevenir todas essas faltas de oportunidades que nós estamos aqui falando que motivam as pessoas a cometerem crimes. Estamos dando emprego para as pessoas, para que elas não precisem roubar ou fazer qualquer coisa no desespero de conseguir o sustento ali. Enfim, estamos cuidando da prevenção. Quando a gente fala de cuidar da prevenção, é cuidar de todo esse básico aí. Então, basicamente é isso. Desenvolver o país com todas essas estratégias de desenvolvimento e integrando educação, emprego, parcerias público-privada. Nós não condenamos a iniciativa privada. O
que nós condenamos é deixar tudo na mão da iniciativa privada, dos interesses privados. Nós defendemos que o Estado coordene tudo isso, porque é o Estado que representa os interesses da coletividade, então ele tem que coordenar isso, não é reprimir, não excluir a iniciativa privada, mas coordenar ela de forma que, estrategicamente, nós desenvolvamos o país, encadeando as coisas dessa forma que eu acabei de dizer. Educação, com emprego, com renda. Saúde. E também tem uma com saúde. Então, a saúde também é um outro complexo industrial que a gente visa criar, né? Porque hoje nós importamos muito insumo químico, maca de hospital, aparelho eletrônico. A gente não produz nada tecnológico, quase nada tecnologicamente aqui no Brasil. O pouco que a gente tem está sendo ameaçado. Tipo a venda da Petrobras, Ceitec estão destruindo ela. Enfim, o pouco que a gente tem, a gente está vendendo. Então, a ideia em todos os gargalos que tem no país, na educação, na segurança, na questão do petróleo e da energia, é criar complexos industriais e integrar a educação, integrar o comércio, integrar a produção industrial. Na saúde também. Hoje nós importamos, como eu estava dizendo, muito equipamento tecnológico, de aparelho de raio-x, carro para transportar as pessoas. Nós temos várias fábricas de carro aqui, mas nenhuma marca é nossa. A gente tem que importar todo o insumo, todo medicamento que tem química fina produzida lá fora. Então a ideia é essa, parar de produzir lá fora. E muitas vezes essas empresas estrangeiras mandam cientistas de lá de fora para cá para pesquisar nas nossas florestas, na Amazônia, em toda a nossa biodiversidade, que é muito rica aqui no Brasil, patenteia isso e depois vendem para nós a um preço absurdamente alto. Então isso não pode mais acontecer. A gente tem que criar aqui nas nossas universidades essa cultura, claro, criando muitas universidades, pesquisa, um Estado investindo em pesquisa para que essas coisas sejam desenvolvidas aqui, para que nós paramos de comprar lá fora. Enfim, não sei se vocês estão me entendendo, mas é isso. É integrar todas as faltas, as necessidades que o Brasil precisa e ir encaixando em outras áreas. E é completamente possível isso. Quando você fala de aprender técnicas novas, e aí tem escola, eu lembrei muito de quando os musicais vieram para cá, que o pessoal às vezes falava muito, mas é só musical americano e tal, mas a gente estava criando escola, né? Agora a gente tem uma gente muito preparada na técnica, na parte artística, teatros mais preparados, e muitos desses espetáculos, quase todos, só foram possíveis por causa das leis de incentivo, hoje tão pichadas pela extrema-direita, que tenta queimar isso, como se não houvessem leis de incentivo a outros setores da sociedade, e confundindo a população, dando a entender que se trata de um benefício fiscal e não de um incentivo fiscal. Um benefício fiscal é uma coisa de emergência que você dá para uma situação que você precisa ajudar o outro, né? Que é como eles estão achando que é do incentivo fiscal. Para quem está começando, para quem está com problemas. Não, isso é um benefício fiscal. O incentivo fiscal, que para todos os setores tem, farmacêutico, automobilístico, empresarial, comércio, tecnológico, tudo. Esse é um incentivo fiscal, que a cultura está na lanterna dos que recebem incentivos fiscais, um dos últimos lá. Como é que o PDT e o Ciro Gomes veem as leis de incentivo e veem a cultura? Não só dando incentivos fiscais, mas hoje nós vemos que a classe artística ela padece até do mínimo, né? Moradia, muitas. A gente fez um trabalho ano passado aqui, eu fiz na região de Suzano, onde artistas de rua, eles não tinham nem o básico, o alimento, assim. Eles estavam precisando de cestas básicas para comer. Então a gente precisa de cuidar do básico, dando condições para as pessoas morarem, para se transportarem, e junto às escolas começar a criar essa cultura de desenvolvimento artístico. O Ciro Gomes, no partido dele, nosso partido, defende um investimento pesado em cultura, porque cultura é cuidar do ser humano. E como foi falado aqui agora há pouco, se nós não criarmos essa cultura e esse costume de ter empatia e sentir o que o outro sente, ver o ponto de vista do outro, ver o que ele está passando, se colocar no lugar dele, vai ser muito difícil. E a gente acredita que a cultura tem essa
essa qualidade. E é possível, completamente possível, criar, inclusive, todo um aparato de indústria em torno da cultura. Olha a cultura dos Estados Unidos, olha a cultura sul-coreana agora, a cultura de cinema, tudo estão cada vez mais fortes. Hoje nós vimos nos últimos anos aí vários filmes coreanos ganhando Oscar, ganhando Oscar de melhor diretor, ganhou um Oscar de melhor filme agora há pouco. E isso movimenta muito dinheiro também, né? Então, não só, estou falando só nessa cultura de massa, mas enfim, só para mostrar como tem como casar os interesses nacionais até na área da cultura. Então, sim, Eu vou fazer é uma última primordial pergunta. Vou fazer uma última. na Desculpa. investimento nisso. Desculpa, Ita. Eu vou fazer uma última pergunta, já que você falou que você lida especialmente com a parte LGBT, para você dizer qual é a visão, se tem alguma coisa importante para falar do PDT e do Circo em relação a isso, que a gente agora já são 7h05. E aí, depois que você fechar isso, eu quero abrir aqui para a Deco, para a Karine, para perguntas e mesmo considerações finais para você e os internautas, que daqui a pouquinho vamos fechar aí para não alugar a galera. Conta aí, o PDT ele tem a cultura de acolher as minorias sociais. Então, por conta disso, foi feito desde a fundação o costume de ir construindo movimentos. Então, nós temos o movimento de mulheres, que é a AMT, nós temos o movimento indígena, o PDT foi o primeiro partido a eleger um indígena à Câmara. Nós temos o movimento negro, que tem como estandartes a Lélia Gonzalez e Abdias do Nascimento. Nós temos o movimento sindical, nós temos o movimento PDT Axé, que é um movimento onde reúne as religiões de matrizes africanas, e temos também o movimento do qual eu faço parte, o PDT Diversidade. Que, enfim, todos esses movimentos eles têm a responsabilidade de ajudar na criação dos planos de governo de todos os candidatos do partido, seja dos candidatos à presidência, dos candidatos ao governo, prefeitura e dos parlamentares também, as proporcionais. E é isso, a gente quer trazer as pessoas, e elas escolhem para qual movimento elas querem participar, e vão contribuindo naquela temática, e vão construindo um projeto coletivo com base naquela temática. Tudo sempre integrado para a construção das políticas que a gente quer fazer. E na questão LGBT, o Ciro Gomes, em 2018, nós fomos a candidatura que mais se comprometeu com a questão. Defendemos o casamento entre pessoas do mesmo sexo, defendemos a escolha da identidade de gênero. Isso o STF já assegurou, mas nós defendemos isso como política de governo também, política de Estado. Nós defendemos que o SUS cuide dos aspectos das transições de gênero das pessoas trans, e nós defendemos também que as políticas em toda a rede de saúde e de segurança do país tenham mais educação e informação sobre as questões das identidades e das sexualidades, porque uma das reclamações que a gente mais escuta é que os médicos e os profissionais da saúde não sabem, né? Às vezes não é nem maldade, é que não sabem como lidar com isso, não sabem qual nome chamar, não sabem como é que tem que tratar. Então, essas são políticas que o programa do Ciro defende. Bacana. Deco, Karine, querem perguntar ou comentar? Só fazer uma finalização referente à cultura, né? Quando eu disse desde lá do início que educação e cultura são instrumentos de produção de nova visão de mundo e de construção de mundo para as pessoas, e investir em cultura é de extrema importância também, porque as pessoas precisam conhecer outras realidades, precisam ter conhecimento de outras culturas, de arte e do próprio conhecimento em si. Eu atendo pessoas que com mais de 40 anos nunca foram no cinema. E quando você ouve isso num atendimento, você fala, não é possível. Mas é possível. E eu atendo familiares de pessoas. Hoje a gente tem também um núcleo de cultura que nós instituímos esse ano
para levar os familiares de assistidos nossos que já estão assistindo, já estão trabalhando, para irem num cinema, para irem num zoológico, para irem num museu, porque a gente quer possibilitar esses acessos para as pessoas e para os seus filhos, porque são acessos importantes na construção humana, no desenvolvimento das pessoas. Então, é importante investir. Educação e cultura e saúde são direitos básicos, fundamentais, e que a gente tem que batalhar por isso, sim. Muito obrigada, Karine. Muito preciosa a sua colocação. Eu estava ontem, voltando num táxi, eu bati um papo tão interessante, importante, e ontem eu estava muito mais alerta, assim, muito mais focada, que hoje eu estou me achando meio perdida aqui na conversa, mas quero agradecer os comentários de todo mundo. Mas ontem eu estava focadaça e o motorista estava ouvindo a Jovem Pan e estava falando da Rússia, da Ucrânia, e aí era um papo da Rússia, da Ucrânia, eu falei, nossa, que loucura essa guerra, a gente começou a conversar, e aí ele começou a me falar umas coisas muito bacanas e sensíveis, e aí eu falei para ele, olha, eu vou te dizer que eu agora fiquei curiosa, porque tudo que o senhor está me dizendo é muito bacana, muito sensível, muito empático, mas eu vejo que o senhor está ouvindo a Jovem Pan, que é uma rádio assumidamente bolsonarista, que é um cara que tudo que você está me falando, o cara é contra. Então eu queria entender como é que você está vendo esse governo agora. E dali a gente ficou 1 hora, mais ou menos, conversando na porta de casa. Eu até do final falei para ele assim, eu falei, Ademir, fala onde é que é o teu Instagram, eu vou te seguir, vem participar de uma terça-feira com a gente, porque o que é o mais difícil para mim, para a gente, é conseguir, e eu falo isso, não estou querendo agredir, é uma realidade, o mais difícil é conseguir um bolsonarista que converse com você sem te agredir. E ele falou que eu não sou bolsonarista. Ele falou, eu votei no Bolsonaro porque eu não queria o PT. Que aí voltamos àquela história toda. Mas, de todo modo, continua aqui o convite, Isaías. Se você estiver aqui assistindo, que eu convidei ele para assistir, venha numa próxima live nossa conversar. Porque, por que eu estou trazendo toda essa história? Tanto a coisa da cultura quanto a de identidade de gênero, ele falou, as pessoas têm que entender que na periferia é muito diferente do que se conhece. Quem não atravessa a ponte de um lado para o outro, é como você falou, né, Karine? Se você não conhece a outra realidade, como é que você vai enxergar os problemas que há lá? E que a maneira de se resolver pode ser completamente diferente do que você está pensando. E ele foi me falando da importância da cultura na periferia. Como aquilo muda completamente a visão de mundo e as oportunidades que vão se apresentar diante daquela criança que vai se tornar um adulto, né? Ou um grande profissional, ou pode um dia estar precisando de um tratamento egresso, ou como é que é, né? E do esporte, enfim, das oportunidades, de abrir a janela da alma, da visão de vida, de aumentar os horizontes, né? Cultura, educação, tudo. E que as coisas têm que estar mais perto, tanto de saúde, quanto de educação, quanto de cultura. Ele fala, poxa, as pessoas fazem escolas bacanas, mas essa escola é longe, como é que eu chego lá? No teatro a gente vê muito isso. Às vezes, mesmo na Lei Rouanet, a gente tem, você tem que dar 10% de ingressos de contrapartida. A gente acha muito bacana, a gente quer que as pessoas tenham mais cultura, mas essas pessoas não vêm porque elas não têm como chegar. Então, tem que também ser oferecido, como você falou, a gente tem que dar o transporte, como é que faz? Ou tem que ter um teatro mais perto, para que a gente possa fazer a cultura mais perto de lugares que têm mais necessidade. E com relação à identidade de gênero e às questões LGBTs, que inclusive são do meu interesse, particularmente também, além da cultura, bom, tudo é do nosso interesse, mas em particular, enfim. Conversando com ele, eu falei, tá, mas eu falei, como é que você vê? Ele falou assim, olha, ele brincou e falou assim, eu acho que ele calado é um poeta, mas ele, afinal de contas, é um cara que fala de defender a família, ele fala do patriotismo, que há muito tempo já se perdeu. Eu falei para ele, tá, então quando ele diz que está defendendo a família, o que é que você entende? E aí ele me disse uma coisa que eu achei interessante. Ele falou assim, eu vou te contar de uma história que aconteceu com o meu filho. Seu cachorro tá doido aí, né? Tá. Mas a gente vai acabar, em 10 minutinhos a gente acaba. Ele falou Não, fica tranquila. Uma coisa que aconteceu com o meu filho, ele falou, ele estava na escola, e o professor de educação física foi falar para ele sobre a sexualidade, que a sexualidade a gente escolhe ao longo da vida. Aí eu entendo que as pessoas estejam sejam reativas. Porque o assunto é para ser falado? Mas tem hora, lugar e maneira.
não é o professor de educação física que vai jogar um tema para uma criança de 8 anos sem os pais terem também recebido uma orientação. E a conversa foi desenvolvendo. Ele falou assim, porque teve também então um livro. Eles estavam falando de brincar com os órgãos sexuais. Eu falei, brincar com os órgãos sexuais? Me fala mais sobre isso. Era um livro? Eu falei, se era um livro, não era uma brincadeira. Ele falou, ok. Eu falei, mas o que tinha no livro? Tinha um desenho de uma menina apontando para o pipi de um menino. Eu falei, e o que dizia nesse desenho? Eu não sei. Eu falei, importante saber. Mas, de novo, eu entendi. Eu falei, se você vai trazer um assunto que é delicado, que é tabu, que é novo, que lida com os filhos das pessoas, e é novo para a sociedade, não só para as crianças, os pais têm que ser orientados, educados, e tem que ter uma orientação antes das crianças terem. Porque senão, é claro que o susto vai ter em casa e você não tem uma educação que funciona cooperativamente. Você tem uma criança que tem que brigar, na verdade, um sistema educacional que tem que brigar com os pais, e os pais que acham que tem que brigar com a escola, cada um para dizer o que precisa. Tem que ter diálogo, de novo voltamos ao diálogo. Então, se vocês vão tratar de conscientização sobre sexualidade e identidade sexual, eu acho muito importante que seja falado que há que se ter uma educação, orientação, entendimento com os pais, não só com as crianças. O que vocês acham disso? Nossa, então. É o que a gente volta naquilo que nós estávamos falando um pouco atrás, Ale, que a gente vem de um processo histórico, né? A nossa construção social é um processo histórico. Então, precisa sim ser falado com os pais. Porque quais são os tabus que tem na cabeça desses pais, né? Quais são os valores que esses pais têm? E às vezes, esses pais precisam desconstruir alguns conceitos e alguns valores, né? Porque eu costumo dizer que hábitos e valores são construídos desconstruídos. Sim. Então, quais são esses conceitos que essas pessoas têm que também precisam mudar na cabeça delas para que seja trabalhada com os filhos? Sim. De uma maneira geral, todas as temáticas que a gente tem hoje postas aí na sociedade precisam ser discutidas e trabalhadas com os adultos, com os adolescentes, com as crianças, né, para que a gente consiga evoluir no nosso processo social. Sim, o Oséias acabou de escrever aqui, estou assistindo vocês. Oséias, taxista. Valeu, Oséias. No próximo você está aqui com a gente, hein? Pode ser no próximo ou num próximo, né? Karine, eu adorei tudo que você falou. Tanto da live toda quanto agora. Deve quer dizer alguma coisa? Está com cara de estar se esforçando para falar alguma coisa. Não, quero dizer que o tema que a Karine trouxe para a gente é um tema que não estamos acostumados a falar, é um tema que quem não está envolvido com isso não tem conhecimento assim. Então, acho super válido a gente saber cada vez mais, tentar, né, entender o que está acontecendo para ajustar o que precisa ser ajustado, né, e cobrar dos nossos governantes o que precisa ser ajustado. E só tenho a agradecer a informação que ela trouxe. Acho muito legal conversar sobre isso. É importante. E sobre o Ítalo, eu tô louco para ler com mais profundidade o plano de governo do PDT. Me preocupa você falar somente usar o petróleo como uma base de avanço tecnológico porque estamos todos indo para uma outra direção, né? Não, o petróleo eu usei como exemplo apenas só. Não entendi. Então, por isso que eu falei, estou louco para saber mais, né, do plano, porque entendo que existe um movimento que está indo olhando o pós-petróleo. Né? Então, mas vou adorar. E Ale, obrigado mais uma vez por me convidar e eu estar aqui com vocês. Esse é o assunto. Às vezes eu não tenho muito o que falar por falta de conhecimento mesmo, mas estou aqui dando minha opinião. Mas acho que a gente está aqui para isso, né? A gente está aqui para dividir conhecimento. O mais importante é isso. Ninguém tem... Nós, enquanto seres humanos, não temos conhecimento absoluto de nada. A gente vai agregando conhecimento ao longo da vida e dividindo com as pessoas, compartilhando. É isso que falta na sociedade. Compartilhar conhecimento. E acho que é isso. Tem que agradecer demais pelo convite de vocês. E espero ter contribuído um pouco com a temática, um pouco contado um pouco daquilo que eu faço.
Espero também ter contribuído com as pessoas que estão aqui nos ouvindo e estou à disposição. Nossa, eu estou muito, muito, muito feliz de conhecer. Estou conhecendo a Karine aqui com vocês. Karine, eu quero te convidar para voltar outras vezes ao programa. Aprendi um monte com você hoje, acho que todos nós. E não só sobre egressos e sistema correcional, mas sobre muita coisa. Então, quero você aqui de novo para falar sobre muita coisa. E também para trazer esse tema de volta com outros partidos e tudo. E Ítalo, meu querido, muito bem-vindo, muito obrigado pela sua contribuição. Hoje a gente conheceu um pouquinho do plano, como é que se chama o plano do Ciro, que vocês falam sempre? Plano Nacional de Desenvolvimento. Plano Nacional Plano de Nacional de Desenvolvimento. Desenvolvimento. O Plano PND. Nacional de Desenvolvimento de Ciro Gomes, que tem o livro, o PND, que eu quero ler também. E a gente na próxima live, se eu não me engano, é na próxima que vem o rapaz do livro, Deco? Eu acho que é no dia 1º. Acho que sim, no dia 1º, sim. Sim. No dia 1º, a gente vai ter aqui, eu não lembro direito o nome dele, mas ele escreveu, é um cara mega, ultra, doutor, sei lá do que, já fez, o homem é cheio de créditos e coisas. Ricardo Rose, muito obrigada, Deco, que escreveu um livro chamado Como Não Se Deixar Enganar por Políticos. Essa é a nossa próxima live. E a gente vai ter também... Não, no dia 1º é ele que está confirmado. Vou confirmar quem mais vai estar com ele nessa live. E é isso. De novo, Ítalo, alguma consideração final que a gente vai fechar aqui? Não, só queria agradecer mesmo o convite. Karine, foi muito bom te ouvir aqui, eu aprendi muitas coisas. Acredito que você ainda tem muito mais coisas para falar. E convido a todos a acessarem o site do Ciro Gomes, www.cirogomes.com.br, e o site do PDT também, pdt.com.br. E lá vocês podem tirar todas as informações e podem me chamar para qualquer mais informação que queiram saber. Tá bom? Muito obrigada, muito, muito obrigada. Karine, considerações finais? Só deixar um grande beijo para vocês, uma ótima semana e agradecer de novo pelo convite e me colocar à disposição quando vocês precisarem. Opa, muito obrigada. Deco? Já foi? Não, boa noite, gente. Voltem dia 1º, vai ser ótimo. Então a gente se vê dia 1º. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Muito, muito, muito obrigada. Aprendi um monte e o Ítalo até já foi. Não. Tá bem aqui. E aos internautas que mandaram perguntas e comentários também, muito obrigada. A gente se vê terça que vem, às 18h, para saber como não se deixar enganar por políticos. Bem-vindos e boa noite aqui do Papo Divergente. E o diálogo é a saída. Um beijo e é a entrada. Beijo, gente. Beijo.